portes de bênçãos. Melhor noite. Bem-vindos a mais uma live, bem-vindos a este bate-papo, a esta argumentação do Evangelho da Graça de Deus. Bem-vindos aos novos inscritos. Eu sou o Geraldo Moraes. Nós nos reunimos presencialmente aos domingos na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias. Muitas pessoas têm perguntado aonde nós nos reunimos, se temos apenas esta reunião virtual. Então eu estou aqui já avisando. Quero também parabenizar pelos irmãos que têm às 5h20 acompanhado o nosso trabalho, manhã de confissão de fé. Amanhã, quarta-feira, se comemora a quarta-feira de cinzas. Nós estamos celebrando a quarta-feira em Cristo. Amanhã, às 5h20 da manhã, estaremos então conectados com uma palavra para começar, então, de fato, de verdade, esta quarta-feira, regozijados, fortalecidos em Cristo. Meu muito obrigado pelo carinho, pelo amor e por estarmos juntos nesse bom combate da fé. O tema da nossa live hoje, que será um pouco reduzida por conta do feriado, algumas pessoas estão aí descansando. O tema da nossa live é crentes e não convertidos. Está aparecendo aí no visor. Crentes convencidos. Se convenceram de que Jesus é o Senhor, de que Jesus morreu pelos pecados. Se convenceram disto. Mas vivem como pecador e perdidos. Ora, como que uma pessoa, ela se convenceu de que Jesus morreu pelos pecados dela e ela ainda se acha pecador? Como que é isso? Ora, se ele morreu pelos meus pecados, eu não sou um pecador. Eu seria pecador se ele não morresse pelos pecados. Você entende a dinâmica do que eu quero falar? Claro que quando eu nasci eu já não tinha pecado nenhum. Glória a Deus por isso. Então, 98% das pessoas que se dizem evangélicas não são convertidas. E eu acho interessante é que às vezes entra aqui, quando eu tenho tempo de ver os comentários nos nossos vídeos, aparece lá uns aloprados dizendo, vai se converter. Mas foi exatamente o que Cristo fez quando iluminou os olhos do meu entendimento. Eu me converti. Toda a pessoa que está dentro da igreja evangélica, toda pessoa que toma santa ceia, ela ainda não é convertida. Toda pessoa que está dando dízimo, ela ainda não é convertida a Cristo. Toda pessoa que pratica rudimentos, guarda de sábado, pagar o preço, toda pessoa que se envolve com a lei judaica, ela não é convertida a Cristo. Tá bom? Fora os apetrechos, os macumbogélios, tais quais óleo, lenço, fita, carteirinha de membro com assinatura do pastor presidente, que defendem placas, que defendem títulos. Todos esses apetrechos aqui são extremamente sinais doentios, nefastos de uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo. Ela se convenceu. Quando eu falo convencido, não é uma pessoa que se acha lindo, não. É uma pessoa que se convenceu de que sem Cristo não pode viver, se convenceu que ela precisa de uma religião para se apegar por causa da dor, uma pessoa que se convenceu que precisa de Deus porque o filho está nas drogas, porque o marido foi embora. São pessoas convencidas que mais dias a menos dias acabam virando as costas e voltando para o lugar de onde veio. Então, nós não podemos ser mais convencidos, nós temos que ser convertidos. Vou ler uma passagem clássica, uma passagem usual do nosso trabalho. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Eu nem verifiquei como está na outra tradução. Se você me permite, depois eu leio. E não somos como Moisés, disse Paulo
à igreja de Corinto, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Versículo de número 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, disse Paulo lá na primeira era, naquela geração aos Coríntios, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, preste atenção, diz que até os dias de Paulo, quando aqueles irmãos faziam a leitura da lei de Moisés, da antiga aliança, a lei judaica, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que a leitura da antiga aliança em Cristo é removida. Então aqui está o drama das pessoas que se dizem crentes e não são. Bem, pelo menos não são crentes em Cristo. Deixe-me ver, me desculpe aqui, eu não tive tempo, hoje foi um dia muito corrido. Vamos ver como está aqui. Ih, não dá para ler, não dá porque seus corações estão obscurecidos e eles pensam que para ser salvo, o caminho é a obediência aos 10 mandamentos. Você entende o drama que se vive a chamada Igreja de Cristo? Uma pessoa com carteira de membro, chamado de missionário, de evangelista. Uma pessoa diz que é pregador da palavra e ela observa a lei, os mandamentos judaicos. Olha a frase de Paulo, 2 Coríntios 3,15, tradução Bíblia Viva. Até hoje mesmo, quando eles leem os escritos de Moisés, na tradução de João Ferreira de Almeida, está a antiga aliança, que dá no mesmo. Seus corações estão obscurecidos e eles pensam que para ser salvo, o caminho é a obediência aos 10 mandamentos. Então, esta pessoa aqui, ela segue os 10 mandamentos e os seus preceitos e acha que este é o caminho para a salvação. Deixe-me ver como é que está no versículo. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, então o véu é tirado. Vamos ver como está na Almeida, revista e atualizada. Vamos ler. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu que estava em Moisés, para que as pessoas não vissem que aquilo que ele estava vivendo estava se desvanecendo, diz que o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelados que em Cristo aquilo é removido. Não foi revelado. Quem não se converteu a Cristo, ainda não foi revelado que tudo o que elas estão vivendo, copo d'água depois de oração, pagar o preço, sacrifício, busca no monte, jejum, vigílias, Páscoa judaica que eles chamam de Santa Ceia, guardar o sábado, toda este parafernália, todo este pacotão da antiga aliança, diz que isto em Cristo foi removido, mas não foi revelado, como foi revelado a você e a mim. Depois ele diz no versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. A luz do evangelho não reflete. Moisés cegou. A religião cegou os olhos dos incautos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e eles vejam como você vê hoje as claras. Isso é um verdadeiro milagre que acontece com quem Deus ilumina os olhos do entendimento. Há quanto tempo você estava com a verdade debaixo do braço e os seus olhos direcionados para a leitura da antiga aliança? Que, na verdade, todo o pastor que prega a antiga aliança, ao invés de iluminar os olhos do teu entendimento, trazer clareza e sabedoria, ele está colocando um véu, engessando o teu conhecimento, não te revelando que em Cristo todos os mandamentos da lei foram removidos. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Quando, porém,
algum deles se converte ao Senhor, imediatamente. O que é que acontece quando uma pessoa se converte? Aqui diz que o véu é tirado. No sistema religioso, qual é o sinal que uma pessoa é convertida a Cristo? Que não é a Cristo, é a religião. Ela não corta mais o cabelo, ela não usa mais esmalte, não usa brinco. O homem não usa mais bermuda. E são os sinais de que a pessoa diz, aquele camarada agora está convertido. Ele não usa mais bermuda. Ele é varão. Ele é de Deus. Não. Paulo disse que quando o véu doutrinal, quando o pacotão da lei sai, o véu de Moisés, o véu doutrinal é retirado. E esta pessoa, então, de fato e de verdade, deixa de ser um religioso convencido e passa a ser um convertido a Cristo. Olha, leia aí. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, não é a denominação, não é passar para crente, não é ter uma carteirinha de membro, não é ter uma carteira de pastor e dizer que sou autoridade eclesiástica, que isso nem existe. Quando Paulo diz em Romanos 6, submetidas às autoridades, eram as autoridades da época e que costumeiramente se aplica a todo o ser vivo. Somos submetidos às autoridades constituídas. A autoridade eclesiástica é balela, isto é, grupos que formaram isto, os membros da igreja temê-los. A autoridade da igreja chama-se Cristo, cabeça dela. Não reconhecemos mais ninguém como autoridade. Nenhum membro do corpo exerce autoridade sobre o seu corpo. Sabia disso? Paulo fez um paralelo, uma analogia entre o corpo humano e a igreja. Então ele disse que a igreja é um corpo. Ora, minha mão não manda na minha orelha, manda na tua. A tua boca manda no teu joelho. Ora, se todos nós somos membros um dos outros, como é que um homem dentro da igreja vai dizer que a autoridade eclesiástica é para mandar em mim? Sinal evidente de que esta pessoa não se converteu a Cristo. É um religioso convencido, achando que tem autoridade sobre outro homem. Mas entre a igreja de Cristo não é assim. Eu não mando naquele irmão, aquele irmão não manda em mim. Somos membros um dos outros. Estamos aqui para cooperar numa justa cooperação para a edificação da igreja de Cristo. Então Paulo disse, quando porém algum deles se converte, fazendo a leitura da antiga aliança, vivendo sobre a sombra da lei, Paulo disse, não era convertido. Se alguém converter, o véu é tirado. Então, grande parte do que se chama igreja tem um véu doutrinal. Grande parte dos irmãos que estão entrando aí agora aí com o focinho ralado, pode ir lá no canal dele, tem véu. Estão fazendo Santa Ceia, estão batizando nas águas, né? Tornando imundo o que Cristo purificou. Estão oferecendo pão como corpo de Cristo, quando Paulo traz a revelação em Colossenses 1:24, dizendo que o corpo de Cristo é a igreja, não um pedaço de pão feito numa padaria aí, só Deus sabe como. Então, todo este pacotão aqui não tem nada a ver com quem é cristão. O cristão, ele não se converteu a uma denominação. Eu agora me converti. Se converteu? Me batizei, sou dizimista e frequento aquela igreja lá, ó. Jesus é a porta. Você não se converteu? Você se convenceu de que era necessário essas coisas para você mudar de vida. Você bebia muita cachaça, aí o pastor disse, venha para Jesus. Aí você entrou para Jesus, está seguindo regras, está seguindo script. Não, é porque o que importa é Jesus. Me disse um alopradozinho. Não, o que importa é Jesus, não importa onde eu esteja. Não, importa sim. Ora, como que não importa? Se fosse assim, ele não teria feito o novo. Se você está buscando ainda a velha, ele não teria feito o novo. Paulo não teria dito, então, que só se converte a Cristo quem tira o véu, quem tira a lei, quem tira o véu doutrinal.
Se você retrocede, na verdade a palavra nunca entrou no seu coração. Você gosta da lei. Você gosta dos balabachúria, dos balacobacos, dos cantarébia. Você gosta disso. Você gosta do movimentozinho. Você gosta daquela feitiçaria onde alguém levanta e diz: eis que o Senhor te digo. Você gosta disso. Você gosta desse rigor ascético para as pessoas quando você passar. E ali está um homem de Deus. Esse irmão é muito usado na palavra. Irmão é usado na palavra da lei, aonde dá brecha para a carne, aonde dá status, aonde dá palco, aonde quando ele grita lá uns creme crack, uns sambambaia, uma sunga verde, sunga azul, aí todo mundo para e diz: Deus vai falar na boca do irmão, e no final do culto as pessoas chamam ele para comer suco, para beber pipoca, as pessoas fazem tudo isso, inverte. É para comer pipoca e beber suco. As pessoas chamam ele para comer suco e beber pipoca, porque esta mentira. Pessoas convencidas, cheias de convencimento, cheias de orgulho, cheias de soberba, e que a graça em Cristo está quebrando tudo isto. É claro que a mensagem da graça afronta, porque é detectado que eles não são convertidos. Você consegue entender aqui que você conhece uma pessoa que é convertida? Como? Como? Deixa eu voltar, deixa eu ser prolixo. O sistema religioso acha que você é convertido quando você não usa mais bermuda, quando você participa certinho dos rituais, quando a mulher não pinta a unha, não usa esmalte, não corta o cabelo e usa a roupa lá embaixo. Para a igreja evangélica, esta pessoa é vaso, esta pessoa é manto, esta pessoa é creme crack, com sambambaia. E para Cristo e para o Espírito Santo, o ministério do Espírito, Cristo e o Espírito Santo são a mesma coisa, nós vamos ler já já. E para o ministério do Espírito, aonde nós estamos, quando é que uma pessoa é de fato e de verdade convertida? Aqui está dizendo: quando o véu é retirado, quando Moisés é retirado, quando o véu doutrinal é retirado, quando ela entende que não é o batismo que a purifica, foi aquela morte de Cristo, quando ela entende que as dívidas foram rasgadas, foram canceladas, quando ela entende que o pastor da igreja não é um homem ostentando o título, defendendo uma placa, mas ela entende que o pastor, quem guia, quem conduz, quem alimenta é Cristo, cabeça dela. Quando ela entende que o espaço físico não pode ser chamado de igreja e apenas um local onde a igreja, vidas se reúne e mais nada. Não há santidade naquele local, não há poder de Deus naquele local. Aquele local não tem nada para me dar que Cristo não tenha dado. Quando uma pessoa entende isto, em que ela deve amar o seu próximo como a ti mesmo, quando ela entende que ajudar o necessitado é uma obra preparada de antemão, quando ela se envolve com o Evangelho e defende o Evangelho, não ideias, não placas, não convenções, não títulos, não grupos. Quando ela entende isto, neste momento é que o véu de Moisés foi arrancado pelo poder da pregação autêntica e genuína do Evangelho. E ela, então, sem o véu, ela consegue contemplar a grandeza de Deus na sua vida. Versículo de número 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Segura isso aqui para mim, por favor. É eu mesmo que estou segurando. Uma abençoada me disse: Jesus de Nazaré foi lá no meu quarto esta noite. Falei: cuidado, abençoada, que seu marido pega um outro homem lá. Ela disse: não é outro homem não, era Jesus de Nazaré. Então, abençoado, a irmã tem cuidado, a janela estava trancada, ele entrou por aonde? O senhor é debochado. Eu debochado? Ué, quem está debochando de mim é você, minha irmã. Você quer me contar que Jesus de Nazaré foi na sua casa de noite?
Eu que sou debochado? Você que está debochando de uma pessoa que se converteu. Ora, aqui diz que o Senhor é o Espírito. Como é que você está dizendo que Jesus de Nazaré foi na tua casa se ele é o Espírito? Jesus de Nazaré era um judeu, aquela carne ali era o nome, era o véu. Aquela carne ali não era Deus. Deus estava lá dentro. Como agora passou a estar dentro da irmã, dentro de mim, dentro de o que houve aqui. Agora, como é que Jesus de Nazaré pode ir lá na sua casa se Jesus de Nazaré não existe mais? Ele é o Espírito, está escrito aqui. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. Não. Ora, o Senhor é o Espírito com E maiúsculo. E onde está o Espírito do Senhor, aí tem proibição. Não. Aí tem mandamento. Também não. Aí tem ordenança. Não. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Não é libertinagem. Não é uma liberdade para fazer o que eu quiser. É uma liberdade fora do jugo de Moisés. Eu estava preso, gerado para a escravidão, debaixo de mandamentos e ordenanças, para servir a Cristo. Não eu e você, para que você entenda o contexto da frase. Os irmãos ali estavam presos a dogmas, a preceitos, a mandamentos, a rituais, a paganismo, a coisas que deveriam fazer. Tu gerava uma vida de escravidão. Paulo disse, ora, vocês conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como agora vocês querem voltar a esses rudimentos fracos e pobres que outra vez querem vos escravizar? E agora, por causa da presença do Cristo, que é o Espírito, o Senhor é o Espírito, por causa dessa presença em vocês, tem que haver aí uma liberdade. Não sou mais obrigado a comer pão, não sou mais obrigado a comer suco, não sou mais obrigado a participar da festa das primícias, da festa de Pentecostes, não sou mais obrigado a ir à igreja, eu vou se eu quiser, não sou mais obrigado a tocar, não sou mais obrigado a dizimar, não sou mais obrigado a render continência para o pastor, não sou mais obrigado a carregar a bolsa dele, porque isso as pessoas fazem atrás de título. Eu já tenho o maior título que alguém pode ter na esfera física e na esfera espiritual. Aliás, eu não. Todos os irmãos que se converteram de fato e de verdade têm como uma nomenclatura, uma fala linda e ousada colocada por Paulo na igreja de Corinto. Vocês são embaixadores de Cristo. Pronto! Sem competição, sem guerra, sem puxar tapete, sem carregar pasta de pastor, sem cumprir regras e mandamentos. Somos, os homens, embaixadores de Cristo. Todos os que se converteram, os que tiraram o véu. Conversão na Bíblia não tem nada a ver com deixar de usar bermuda, usar coque, usar batom. Essas coisas, com o uso, se destroem. Não adianta deixar de usar batom e a língua ser ferina, falar mal da irmã, né? A profeta fofoqueira. Não adianta deixar de usar bermuda e querer puxar o tapete do irmão fazendo um grupinho no WhatsApp para derrubar. Não adianta. Tem que ser convertido a Cristo, mas não é na carne. A metamorfose é a avessa, é no espírito, é a circuncisão no coração de Cristo. Nós deixamos de ser convencidos, éramos todos convencidos. Pastor Geraldo, o qual? Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito o dia em que eu questionei no meu alçapão sobre o dízimo. E os anéis tilintaram no meu rosto. Porque essa é a defesa deles, é o ataque. São os anéis. O Senhor dos Anéis. Parecia até o senhorzinho Malta.
e falaram com ele: apóstolo, Geraldo quer falar com o senhor. Já vem Geraldo de novo com esse argumento do dízimo? Manda ele vir, manda ele vir. Parecia até o senhorzinho Malta. Quando eu comecei a arrebentar a quarta série contra os anéis. Vamos lá. E pum! Pum! E os anéis? Aí tem que partir para o ataque, né? Porque se fosse assim, Deus colocaria você, não colocaria a mim, porque eu sou poliglota, eu estudei hebraico, você fez teologia onde? Aí começa, né? A covardia, a desonestidade, né? Aí eu pequenininho com a quarta série, né? Não tinha um berimbau igual tenho hoje, ele vai voltar, esses dias aí ele vai voltar, tá? Aí eu não tinha um berimbau igual eu tinha hoje, porque senão já hoje não. Hoje a hora que tremer assim os anéis assim, eu pirim-pim, pirim-pim, mas já arrebento de baixo para cima com quarta série, sem saber falar direito, mas eu vou lá na palavra e ó, vem cá, é aqui, é ali, é pá e pá. Crentes convencidos não se converteram a Cristo. Estão dentro dos seus alçapões com paganismo, com rituais, com a lei de Moisés, com negócio de língua estranha, de balabalaia, de balabachura, de balabanaia, tá? De limonada, de siri canta lá na praia, égua canta lá na selva, tem de tudo. Só não tem conversão autêntica e genuína. E quando alguém se converte, o véu é tirado e ela não fica. Tanto é a verdade, olha o número de pessoas que nos assistem, que saíram desses alçapões, e vocês veem os testemunhos que chegam aí de todo local do Brasil. Por quê? Porque o véu está sendo arrancado. Arrancou de você, arrancou teu, você que está aí na sua casa aí, Gerson Barbieri, um abraço lá de Blumenau, arrancou de vocês, estão todos aí sentados na sala assistindo essa live, bendito dia, porque eles dizem assim na chamada Igrejas da Graça, onde prega ceia, dízimo, eles dizem, aqui a gente vive a graça verdadeira, não é verdadeira, vocês pregam uma graça pirata. Ele rasgou o véu, vocês deixaram um tampa-olho. Não tem que deixar nada, tem que ver as claras, tem que jogo limpo, jogo limpo. E eu já disse aqui, eu prefiro sentar na lama, se preciso for, para ouvir uma mensagem verdadeira, mas não sento num banco de ouro para entrar debaixo de uma manipulação em alguém que quer me fazer escravo, e tem cobertura de apóstolo, tem cobertura pastoral, e que tem profeta sobre a minha vida. Chuta, que é heresia. Sai fora. Disse, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Se não der o dízimo, não toma Santa Ceia. Não é assim? Hein? É assim. Diz o versículo, acabou não. Diz o versículo de número 18. Lê, eu vou passar para um outro texto, mas eu quero que você leia esta frase. E todos nós, com o rosto desvendado. Entende? Não é tapado, não é com véu. Diz que nós, os convertidos, os que se converteram, os que tiveram o véu removido, destapado, diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Nos dias de Paulo, o espelho era um latão que não via direito, não era esse espelho que você vê perfeito, né? Não era esse espelho. O espelho era um primeiro século, né? Então era uma coisa que se polia assim e tinha uma imagem ainda meio que turva. Paulo não via direito, ele via por aquele espelho. Não é esse espelho que eu tenho na minha casa que eu vejo nítido. Paulo via, mas ainda via como por espelho. Os olhos já não estavam mais embotados, mas ainda via meio por espelho. 70 estava chegando. A graça seria de fato estabelecida. Ele disse, e todos nós,
com o rosto desvendado, já não tem mais a lei, mas contemplando por espelho a glória do Senhor. Disse ele, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O Espírito os iam conduzindo aquilo que era perfeito. O perfeito iria vir. E quando o que é perfeito viesse, disse Paulo, as profecias iriam acabar. A língua cessaria e o que iria permanecer era o maior de todos os dons, era o amor. Mas só entende esta linguagem sobrenatural do Espírito, só entende esta profundidade, este desaguar do Espírito numa linguagem aqui metafórica, quem o véu foi retirado. Quem tem o véu aí diz, não, senhor, o pastor presidente vai impetrar a bênção no final de culto. Não, senhor, o pastor presidente vai passar o óleo da unção. Quem tem o rosto desvendado, hoje já vendo nitidamente a glória do Senhor, pode dizer, o véu foi retirado. Eu estou em liberdade absoluta. E Efésios capítulo 1, no versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz, iluminado os olhos do vosso coração. Claro que coração não tem olhos, já falamos várias vezes sobre isso. Então, se entende que é o quê? O entendimento, de onde procede as saídas da vida. Ele diz, iluminado os olhos do vosso coração, para tocar pandeiro, sair correndo. Não, também não. Então, o meu entendimento foi iluminado para ir buscar Deus no monte? Claro que não, porque isso não é atitude de quem tem os olhos iluminados, porque Deus não está no monte, Deus está dentro de mim. Então, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os teus olhos foram iluminados para isso, para saber a tua herança, qual é a tua posição, qual é o teu chamado. O teu chamado é na graça. Não existe Deus chamar alguém na lei. O abençoado me disse, mas eu vou na lei só para tocar. Abençoado, deixa eu dizer uma coisa para você. Para com esse negócio, abençoado. Para com essa dissimulação. Vai na lei só para tocar. Então quer dizer que aos domingos e agora na live você está em graça. Aí depois você dissimula e vai lá tocar. Toca na varanda da sua sala, abençoado. Toca no seu trabalho, toca no trem, toca no metrô. Sabe o que Paulo deixou como recado aos Gálatas? Eu, mediante a lei, que era aquele corpo lá no madeiro, eu morri para a lei. Estou morto para a lei. Está morto ou ressuscita para ir lá tocar, para fazer uma visita? Está morto ou gosta lá dos aplausos? Está morto para a lei ou gosta de vez em quando pregar lá na graça? É porque eu vou lá pregar a graça. Está todo mundo com véu. Ninguém entende o que você fala. A sua linguagem só é entendida entre nós. Nós que temos iluminado os olhos do nosso entendimento, do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu vou terminando por aqui. E essa é a verdade. Crentes convencidos e não convertidos. Para ser convertido a Cristo, não é a denominação, não é a placa. Para ser convertido a Cristo, o véu de Moisés tem que ser arrancado. Senão, não me venha com essa história que eu sou crente, que eu sou evangelista, que eu sou pastor, que eu sou pregador. Você é um convencido à religião. Você gosta do palco, você gosta daquelas luzes, você gosta daquele ambiente,
do óleo da consagração, você gosta de sentar lá em cima, você gosta das honrarias que a lei tem, você gosta de ser beneficiado, que o pastor te chama para ir cantar e dar dinheiro para botar gás que você só anda empurrando o teu carro. Tô ligado nesse mistério, entendeu? Mas convertido a Cristo é alguém que diz: eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Um grande abraço. O meu nome é Geraldo Moraes. Se você pode, amanhã, 5h20, aquela confissão de fé, te aguardando para uma palavra impactante da parte do Pai. Ah, e o Senhor é o Espírito. Melhor noite, graça e paz.